Agora pronto, pode ir. Amém. Nesse capítulo, o Senhor fala muitas coisas aqui a respeito, e aqui fala assim, que nós devemos andar após o Senhor. Depois de tudo que o Senhor nos ensina, nós precisamos cumprir o que Ele diz. E a presença divina sobre a qual o Senhor disse, o Senhor é um fogo consumidor. Na realidade significa seguir atributos de Deus, da mesma maneira que ele os vestiu, como ele escreveu em Gênesis 3:21, ele também nos vestirá. E como ele também consola os aflitos, em Gênesis 25:11, vós também, nós seremos consolados pelo Senhor. Então aqui, tudo que ele nos ordena, nós devemos prestar atenção para fazer. Não podemos acrescentar e nem diminuir o que o Senhor ele tem nos dado. Ele fala aqui, se um profeta se levantar no meio de nós, um sonhador, com sinais do céu, um milagre, nós devemos prestar atenção quando ele fala a respeito de falsos ídolos. Ele diz a respeito, por exemplo, dos anjos. Os anjos do Senhor, eles, como diz no Salmo 91, quando ele fala, e dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Só que os anjos do Senhor têm adoração. De maneira alguma eles recebem adoração. Repetidas vezes na palavra. Se um anjo aparecer a algum de nós, nós precisamos prestar atenção. Se ele receber algum tipo de adoração, ele não é do Senhor. E tem vários ditos a respeito disso aqui na palavra, né? A respeito disso. E muitas pessoas, durante a nossa trajetória na Terra, disseram que receberam a visita de anjos, e através dessa visita eles deram um novo mandamento ao Senhor. E o Senhor diz na palavra dele que isso seja anátema, né? Que isso não, que nós não venhamos receber esse tipo de palavra. Existem algumas religiões, algumas seitas, né, que nós consideramos seitas, que foram dadas através de anjos assim. E nós precisamos prestar atenção. Então, aqui logo no início deste capítulo fala a respeito disso, que a gente tem que prestar atenção. A gente não pode acrescentar e nem diminuir. E aqui fala, se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, que te der um sinal do céu, um milagre da terra, e realizar o sinal ou milagre de quem vos falou, e disser, vamos após outros deuses que não conheces, sirvamos eles, não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador. E em outras versões fala a respeito dos anjos também. Então o Senhor nosso Deus, ele vai nos instruindo a respeito do que nós devemos fazer e a respeito de coisas que nós não devemos fazer. E muitos perguntam assim, onde se encontra Deus? Onde se encontra o Eterno, como nós vimos na sexta-feira, a irmã Brenda falando? E a nossa pergunta tem que ser, onde ele não está? Onde é que não está o nosso Deus em todas as coisas? Onde é que ele não está? Ele está presente em todas as situações. Eu não sei se os irmãos têm costume de olhar aqueles documentários. Já faz algum tempo que eu assisti um documentário a respeito da criação de todas as coisas. E ali você pode observar, conforme você vai vendo eles narrando, como você vai vendo sendo criado certas coisas, como eles atribuem a certos animais, como se formam, como vai se formando todo o planeta, você vai vendo ali o DNA de Deus em tudo. Você vai observando como Deus foi tão maravilhoso ao fazer todas as coisas, desde a criação, criar todas as coisas. E aqui quando ele diz a respeito de que quando estávamos nus, o Senhor nos vestiu, lá desde Gênesis,
significa o quê? Se nós não temos, por exemplo, conhecimento, nós precisamos pedir do Senhor. Se nós não temos sabedoria, nós precisamos pedir do Senhor. Isso simboliza como se nós estivéssemos nos faltando algo. O Senhor vem e Ele nos veste, Ele nos cobre, então Ele nos dá todas as coisas. E aqui, da mesma forma, Ele consola os aflitos. O Senhor é aquele que Ele traz a consolação para os nossos corações. Basta que nós venhamos pedir, basta que nós venhamos buscar dele. E o Senhor, a irmã Brenda, na sexta-feira, falou a respeito de que Deus deve ser o centro da nossa vida. E só Deus, ele nos dá confiança num mundo de incertezas. Por várias vezes, o Senhor, ele fala certas coisas. E antes eu vi a Bíblia com um aspecto de que Deus destruía os povos, destruía as pessoas, e na verdade o Senhor estava limpando a vida das pessoas da idolatria. Ele estava combatendo a idolatria que existia nelas, e não as pessoas. Porque por várias vezes ele trazia condenação para uma cidade, e na verdade o que ele estava trazendo ali era uma limpeza com relação à idolatria daquele local, daquela situação que estava acontecendo ali. E aqui fala assim, que o estudo da palavra do Senhor é uma materialização eterna dos princípios espirituais, que permanecem constantes através de todas as ideias, e nós devemos nos guiar por ela. Não significa que nós estamos retrocedendo quando nós estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é o Pentateuco. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, não significa um retrocesso no nosso aprendizado, mas ao contrário, significa um progresso. Por quê? Porque nós estamos aprendendo exatamente o que o Senhor quer. Ele veio e entregou a palavra, e é como se como se ele entregasse a palavra para cada um de forma individual, e não somente no coletivo. E esse processo que nós estamos avançando é para a realização dos fins que o Senhor quer. O reino de Deus na nossa vida. Como Jesus orou no Pai Nosso, que venha o teu reino. Então que o reino de Deus venha a nós e seja como que impresso nos nossos corações, como que escrito nas tábuas do nosso coração a palavra do Senhor. E para que nós venhamos ter ela de forma tão como que palpável, e nas nossas mentes ela esteja fresca, para que na hora da guerra, na hora da batalha espiritual, na hora do que qualquer coisa que estiver acontecendo, a gente venha citar a palavra do Senhor. E então ela não exige de nós uma concessão parcial. Ela não exige de nós que nós venhamos aprender ela com parcialidade. Olha, isso eu vou colocar na minha vida, e isso não. Esse costume aqui eu vou aprender, esse não. Nós não podemos, por exemplo, pegar o fruto do Espírito lá de Gálatas e colocar assim, não, eu quero a mansidão na minha vida, mas a alegria não. Eu quero o domínio próprio, mas a bondade não. Nós não podemos fazer com concessões, nós precisamos ter ela na íntegra, de forma total, ela precisa estar na nossa vida. Não basta que a palavra de Deus esteja sempre nos nossos lábios. Não basta que ela esteja sempre nos nossos lábios. Mas nós precisamos transformar ela em ações. Expressar ela através das nossas ações. Até o ponto que, como a palavra diz, nós precisamos falar do Senhor, pregar o evangelho, se necessário, falar. E aí é onde vêm as nossas ações, que nós precisamos praticar o que a palavra diz. Praticar. Então, quando o Senhor, ele exterminou os povos ali, e não foi diretamente as pessoas, foi a idolatria que habitava ali no povo. E aqui fala assim,
que ao colocar as marcas nas roupas, os judeus, quando eles faziam assim, e também presente em todas as coisas da vida deles, quando eles escreviam aquilo na barra, né, dos vestidos, colocavam ali, como também na forma de comer, em todas as coisas, a eficácia das leis, elas são, muitas vezes, para muitas pessoas, legendárias, elas são coisas antigas, mas isso era para preservar o povo de Deus por todas as épocas. Era necessário que fosse aceito e aprovado para que tivesse uma aplicação da palavra de Deus. E muitas vezes ali nós observamos que foi dito a palavra, ela foi expressa, ela foi sendo feito todos esses costumes para quê? Para que eles tivessem a palavra do Senhor no oral, né? Porque ela era de forma oral e foi passando de pai para filho. E como que a palavra do Senhor ia estar tão impregnada neles, ao ponto de ter passado tantos anos, e todos eles que falavam a palavra falavam da mesma maneira. Era algo que foi sendo dito, foi sendo pregado, foi sendo executado através da forma que eles faziam. Era da forma não só falada, não escrita, mas aquela forma oral que foi dita era muito, como eu posso dizer, era fiel. Tanto que quando aquele rei, eu não me lembro agora se foi Constantino, levou aqueles 70 judeus para escrever a Septuaginta, eles foram colocados em casas separadas, todos eles, para escrever, para traduzir a palavra, e todos eles escreveram da mesma maneira. Era algo que, assim, coincidiu tudo aquilo. E essa maneira que foi feito, e ali foi dita a palavra, foi escrita a palavra, não tinha não tinha algo que eles entravam em contradição. Não existiam coisas contraditórias tão grandes ali. Mas por quê? Porque isso já vinha sendo dito, já vinha sendo pregado, eles já faziam aquilo. É difícil muitas vezes para nós entendermos certas coisas, por quê? Porque a palavra quando foi entregue para o homem, foi para um homem judeu que tinha o costume hebraico. E ele, por ter esse costume, tem várias coisas na palavra que nós, por não entendermos, a gente fica boiando em certos assuntos que a palavra fala. E aí, eles não, por quê? Porque é uso do costume. Por exemplo, eles já sabiam como prensava a azeitona, como era o processo de prensa, que ali tirava o primeiro, o segundo, o terceiro azeite, e ali os costumes que era o óleo para unção, o óleo para alimentação, o óleo depois para lamparina, todos os processos que foram dados. Então, para eles é muito claro isso. E para a gente não muito, por isso que nós precisamos estudar e ler a palavra. E mesmo no pouco que nós temos da cultura, do dia a dia deles, tudo que nós temos aprendido, tem sido de muita valia para nós. Por quê? Porque nós vamos colocando em prática o que a palavra vai dizendo. E nós precisamos, além dela estar nos nossos lábios, porque nós já estamos caminhando nós estamos como que subindo num degrau a mais. Além da palavra estar nos nossos lábios, ela precisa estar agora impressa nos nossos costumes. Então, ao praticar a palavra, nós vamos praticar ela de uma maneira forte, que ela fique impregnada em nós. Este final de semana, lá na igreja, teve a imersão. E aí, teve um cantor famoso, né? E o meu marido, ele pegou ele
do aeroporto, levou no hotel, pegou do hotel, levou na igreja, depois levou da igreja no hotel novamente, porque eles estavam tendo outra conferência, e aí depois pegou dessa conferência, levou onde eles estavam descansando, depois pegou onde eles estavam descansando, trouxe para nossa igreja novamente de manhã. Então foi várias idas e vindas, e aí ali eles conversando, e aí no ano passado também ele tinha pego outra cantora famosa, também feito o mesmo trajeto. E aí ele vai observando o quê? Quem tem os assessores, como eles conversam, os costumes deles. E esse irmão, o nome dele é Anderson Dantas, ele é conhecido como Velhinha. E ali o costume dele em relação aos outros cantores, que nós temos o costume de andar, de falar, até porque também a gente já conviveu com outras pessoas assim do meio gospel, né? Famosos, esses que estão com holofotes. E ali o costume deles, a maneira deles viverem, se você prestar atenção, mostra a intimidade que eles têm com Deus. É como o nosso apóstolo da nossa igreja. Conforme você convive com ele, a maneira como ele fala, a maneira como ele come, a maneira como ele olha, todas as coisas você vai observando como é a intimidade dessa pessoa com Deus. Através da fala, através da educação dos filhos. Então você vai observando e ali certas pessoas, quando fala com você, te cativa, te traz um amor ao coração por aquela pessoa. Por exemplo, o cuidado dele. Depois ele agradeceu meu marido por tudo que ele fez à noite. E aí eles ficaram conversando sobre outros assuntos, né? Então você vai percebendo certas coisas. E essa prática da palavra, esse praticar da palavra nas nossas vidas precisa ser constante. Por quê? Porque isso vai atraindo as pessoas. Nós precisamos ter a palavra na nossa boca, sim, mas nós precisamos, através dessa prática, cativar as pessoas, para que quando a palavra fala, se necessário, pregue, a gente precisa levar em consideração muito forte isso. Se necessário, pregue. Porque nós podemos repelir a pessoa ao invés de atrair a pessoa, como foi feito no passado. Através da religiosidade, muitas igrejas, muitas pessoas se tornaram desagradáveis ao falar a palavra do Senhor. Ao invés dela trazer um amor à palavra, trazer um aconchego, ela trouxe uma forma de repelir. E o Senhor, a intenção dele, toda a intenção da palavra, toda a intenção de Gênesis a Apocalipse, é que nós venhamos ter sede do conhecimento do Senhor. Nós venhamos ter fome da palavra. E quando nós focamos na nossa carne, no nosso corpo, na matéria que nós vemos, todas as vezes que nós sentimos fome e nós comemos, depois nós sentimos uma certa repugnância até por comida. Quando você vai num banquete que tem todas as comidas, imagine um banquete que você tem toda a alimentação que você gosta. Se você comer toda ela e comer um pouquinho a mais, e de repente repetir, e você repetir novamente, você vai chegar a um ponto que você não vai aguentar mais comer. É esse ponto que eu estou querendo dizer. Que você vai chegar assim e você fala, não, eu estou satisfeito, obrigada. Se eu comer mais uma amêndoa, eu não aguento mais. Então é nesse ponto, a nossa carne, quando nós comemos, quando nós bebemos num banquete, chega um ponto que a gente não aguenta mais. Não, obrigada, eu estou satisfeita, não aguento mais. Só que no nosso espiritual, funciona de forma diferente. Todas as vezes que nós estudamos, lemos, estudamos a respeito da palavra, nós queremos mais e mais e mais. Aumenta a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor. E é exatamente neste ponto que Ele quer que nós chegamos. Que nós venhamos querer mais dEle. Que nós queremos vir a aprender mais do Senhor. E eu até comentei com algumas pessoas que, assim,
Faltam pouquíssimos capítulos para minha leitura anual deste ano terminar, né? Eu imagino que ela vai terminar agora em junho, pelo que eu tenho observado. E em junho não, em julho, perdão. Vai terminar agora em julho. E o fato de eu ter lido a Bíblia toda até o mês de julho, na verdade, me ativou na minha mente que agora eu acho que eu aprendi a ler. Eu acho que eu aprendi agora como é que lê a palavra. Todas as leituras anuais que eu fiz nos anos anteriores, todas elas, só me levaram para esse entendimento, que agora eu acho que eu vou, quando eu for ler a minha Bíblia nova, né, que eu já tô com ela aqui, quando eu for ler ela e quando eu for estudar, e tudo que nós temos visto aqui nessa sala, nas salas que nós temos entrado, agora eu entendi como é que eu tenho que estudar a palavra. Agora eu acho que eu entendi como é que eu tenho que aprender. Então eu vou começar com uma visão de que agora eu acho que eu entendi como que é para eu aprender, como é que para eu começar a ler. Então, a palavra do Senhor não é um retrocesso. Não é que eu vou começar a ler a palavra agora como se fosse, na verdade, como se fosse a primeira vez. Só que com uma visão diferente. Como ler, como praticar a palavra. É dessa maneira que eu vou começar a ler a palavra. Então, o Senhor nosso Deus, ele fala por várias e por várias vezes várias coisas na palavra do Senhor. E o que me chamou a atenção aqui, nesses capítulos, eu li, eu li o 11, 12, o 13, o 14 de Deuteronômio, na própria Torá também, né? E na palavra. Então eu tô fazendo sempre um apanhado de lá e de cá, e observando o que como é que o Senhor tem dito. E o Senhor sempre ele fala para nós que nós precisamos ter uma amizade com Ele, uma intimidade com Ele. E eu observo que a voz da palavra do Senhor não é uma voz severa, é uma voz doce, é uma voz que vem para acalmar dores, curar feridas. É este o estado que o Senhor quer nos levar. Porque, resumindo tudo, resumindo aqui, as coisas que eu tenho observado do Senhor é assim: o Senhor é um Deus que Ele quer nos falar, e Ele quer nos falar com uma voz doce, não é uma voz agressiva. Através do ponto que o Senhor ali, quando Ele exterminou certos povos, aquilo era para acabar com a idolatria. Aquilo era para dizer para a gente que no nosso coração nós não devemos ter outro Deus além do Senhor. Nós não podemos ter outros deuses além do Senhor. Não é perguntar onde se encontra o Eterno, como ímpios fazem. Onde está Deus nisso? Onde Deus está nisso, nessa matança toda, no que aconteceu lá no passado? Mas nós devemos perguntar: onde é que não está Deus em todas as coisas? O cuidado do Senhor, o zelo do Senhor, por tudo aquilo que aconteceu, por toda aquela idolatria do passado, era para nos chamar a atenção de que Ele deve ser o único Deus. Ouve, Israel. Não é isso que se repete lá? Ouve, Israel. O Senhor Deus é o único Deus, como eles dizem. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus. Quando eu escrevi essa palavra que eles dizem, essa oração que eles dizem na minha Bíblia, faz muitos e muitos anos que eu escrevi isso. Faz o quê? Uns 12 anos, mais ou menos, que eu venho. Sempre, toda a Bíblia que eu pego, eu escrevo essa oração, que diz: Bendito és tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do Universo. É como se tu que crias a luz do fogo. É um significado de que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, Ele é o nosso Pai. Além de ser o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso protetor. Ele é tudo para nós. E é com essa visão que nós precisamos ter de Deus. Nós precisamos verbalizar a adoração a Deus, a glória ao Senhor, e dizer que realmente Ele é o nosso Deus. E
além de falar, nós precisamos praticar. Então, se nós não temos a mansidão, nós precisamos buscar ter ela e praticar ela na nossa fala, no nosso dia a dia. Se nós não temos a bondade, nós precisamos praticar. Ontem eu vi um vídeo que me marcou bastante. E era de um senhor cego que estava na chuva e ele tremia muito, ele tremia e pedia ajuda para as pessoas. E ali um moço veio com um guarda-chuva, aí vestiu aquele senhor. Ele vestiu aquele senhor, secou ele com uma toalha, ajudou ele ali, cobriu a cintura dele, ajudou ele a colocar uma calça e colocou a toalha em volta do pescoço dele, um pouco para aquecer ele. E ali, então ele vestiu aquele senhor, secou ele e deu uma certa quantia para aquele senhor comer alguma coisa. E quantas vezes nós temos nos esquecido de praticar o bem, de praticar o que é a nossa humanidade. O pastor Anderson falou muito a respeito das crianças. Não dá tempo de a gente conversar a respeito de todas as coisas, mas falou muito a respeito das crianças ali da ilha de Marajó, a respeito de onde eles estão, o trabalho que eles fazem a respeito disso. No congresso que eles estavam, a Aimee estava lá, que deu aquela polêmica toda, né? Aquela moça que chamou a atenção para as crianças. Então, são várias as situações que, onde nós temos executado a bondade do Senhor, onde nós temos praticado a palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos, que nós nessa manhã reflitamos a respeito disso e que o Senhor traga ao nosso coração, onde nós temos praticado a palavra. Com os nossos filhos, talvez seja muito fácil. Com o nosso cônjuge, talvez seja fácil. Mas e com os de fora? E com as outras casas? E com o nosso vizinho? E com os idosos que estão próximos a nós? O que nós temos feito? O que nós temos feito até com o distante? Como nós temos ajudado? O que nós temos feito? O que nós temos praticado? O Senhor tem chamado a atenção para isso. Se os irmãos quiserem acrescentar alguma coisa, senão nós vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã nós ouvimos a Tua palavra. Eu tentei aqui fazer o resumo das coisas que o Senhor disse. Pai, quantas e quantas vezes nós temos aprendido a Tua palavra e não executado o que o Senhor tem nos dito e o que o Senhor tem nos chamado a atenção. Nós queremos ter a consciência de que o Senhor está em tudo, em todas as coisas. E que nós estamos na terra. E dessa vez é a nossa vez de fazermos, de praticarmos o que o Senhor nos diz. Nós temos feito tão pouco, Senhor, do que o Senhor tem dito. Ah, Senhor, desperta-nos. Desperta-nos para que nós venhamos fazer um pouco mais. Para que nós, ao praticarmos a Tua palavra, as outras pessoas possam ver em nós, pelo menos um pouquinho do Senhor. Um pouquinho do Teu amor. Que o Senhor coloque em nós, coloque em prática tudo aquilo que nós precisamos fazer. Que não seja somente, Senhor, de boca, que não seja somente a fala. Que esse meditar que nós fazemos, o meditar do nosso coração, as palavras da nossa boca, que nós temos dito e que está em nós, que nós já temos feito, não esteja somente, Senhor, nas palavras. Que agora nós venhamos partir para a ação. E ao fazermos isso na nossa casa, dentro da nossa casa, quando nossos filhos puderem ver isso, essas ações, quando o nosso cônjuge estiver vendo essas situações, que agora nós venhamos ir além, que nós venhamos ser como missionários, ir além, fazer para outras pessoas, fazer o bem além. Como nós podemos praticar a Tua palavra a outros, como nós podemos levar a Tua bondade, o Teu carinho, o Teu abraço a outras pessoas. Ensina-nos, Senhor, que neste dia nós venhamos meditar na Tua palavra, meditar, Senhor, e executar a Tua palavra.
ensina-nos sim, a tudo que nós precisarmos neste dia, nós venhamos lembrar de uma palavra que o Senhor diz, que nós possamos sim fazer anotações e revermos as nossas anotações, que essa segunda-feira, como foi ontem o início da nossa semana, nós possamos durante toda essa semana, o Senhor possa inspirar cada um dos irmãos para que nós venhamos ir além, praticar o que o Senhor tem dito. Se existe alguém nessa sala, que nós temos estado aqui, doente, enfermo, que o Senhor possa trazer cura. Se cada um aqui sabe de alguém que está doente, além da nossa lista que nós temos orado todos os dias, que o Senhor venha trazer cura. E não somente para o físico, mas para a alma. Venha trazer cura, Senhor. Cura as nossas emoções, cura as nossas mentes, que nós venhamos estar abertos para o novo do Senhor. Que uma brisa fresca do teu trono sopre em direção, Pai. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão aflitos, aqueles que precisam pagar uma conta e não têm o valor. Quantas e quantas vezes o Senhor providenciou na minha vida essa situação? Quando eu entreguei ao Senhor e o Senhor simplesmente foi ali e supriu a necessidade. Que da mesma maneira que o Senhor fez na minha vida, fez na vida de cada irmão que aqui está, que o Senhor venha suprir a necessidade novamente. Como o Senhor trouxe o maná, e o maná ali era diário. O Senhor dava diariamente, todo dia o Senhor dava o pão, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a unção que o Senhor tem para hoje, que o Senhor venha nos dar. Que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades do hoje. Que hoje nós venhamos buscar ao Senhor como se a palavra do Senhor estivesse sendo entregue hoje a nós, ali no monte, como se nós estivéssemos ali no monte, no lugar de Moisés, e o Senhor estivesse entregando a palavra fresca, nova, hoje, para nós. E o que nós vamos fazer hoje? Porque nós só temos o agora. Nós não somos donos do amanhã. Somente o Senhor está lá no amanhã e nos carrega pela mão. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje, meio-dia. Existem pessoas que estão no fuso horário completamente diferente do nosso. Isso é muito fresco para mim porque meu filho está num fuso horário diferente. Então, Deus, eu sei que ele está lá no meio-dia já. Ele já está almoçando, enquanto nós agora estamos acordando. Mas o Senhor, nosso Deus, é aquele que está no nosso meio-dia. O Senhor sabe o que vai acontecer conosco no nosso meio-dia de hoje. E que o Senhor venha nos trazer claramente à nossa mente essas coisas. E que o Senhor venha ensinar-nos que nós não temos o controle da hora seguinte, mas o Senhor tem. E o Senhor nos leva pela mão. O Senhor nos carrega pela mão. E que dessa maneira os nossos irmãos, todos aqui nesta sala, nós venhamos ter essa compreensão de que o Senhor é bom, de que o Senhor quer com uma doce voz nos conduzir. Porque o Senhor diz na sua palavra, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. O Senhor tem prazer que nós venhamos estar bem. E o Senhor nos conduz a isso. Que dentro da nossa mente nós venhamos ter essa noção e que nós venhamos cumprir o que o Senhor quer nessa nossa vez que nós estamos aqui na terra. Que o Senhor venha nos ajudar neste dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém, amém e amém. Que todos tenham um bom dia. Que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.